Está começando o programa que você mais gosta de assistir na internet. Talvez o segundo ou terceiro. Na vantagem que a gente tem uma autoestima boa, né? Pois é. É o programa para aquela pessoa que fala, eu tô com um problema. Eu tô com uma dúvida. E aí você pode recorrer ao Trocando Ideias e o Reverendo Hernandes Dias Lopes. Estamos aqui, varão. Estamos aqui para ajudar você de casa. Só que antes das perguntas de hoje, eu quero te mostrar uma coisa. Você sabe, né, que eu só mostro coisa boa para você de casa. Acabou de chegar, comprei um para mim e comprei já um para Carol. Cada um tem o seu. Pronto. A Bíblia em um Minuto, o lançamento mais atual do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu tô, pastor, tô encantado com esse material. Que legal. De verdade. Que legal. Esse livro é um resumão, deixa eu mostrar aqui, acho que fica mais pertinho. Esse livro é um resumão da Bíblia, uma visão panorâmica e capítulo a capítulo o pastor Hernandes fez um resumo do que está tratando naquele capítulo. E isso aqui, pastor Hernandes, serve para aquele novo convertido que não sabe o que tem na Bíblia e ele pode dar uma passeada para antes de mergulhar na Bíblia, dar uma olhadinha do que se trata, cada livro, cada capítulo, certo? Para grupos de estudo, para que mais? A ideia que é a ideia digital, né? Você colocar num tweet o resumo do capítulo, né? Ou, mudando de figura, é como um trailer de um filme. Você, ao assistir o trailer, não é para você não ver o filme, é para você ter vontade de assistir todo o filme. Essa é a ideia. Você ter aquele resumo, não, por exemplo, agora não preciso ler mais. Não, agora é o que eu quero ler. Então, a ideia realmente é jogar sal na boca do povo para ajudar a pessoa a ter sede da palavra de Deus. Editora Hacknos, parabéns, hein? Que livro bonito. Esse aqui, eu realmente estou de boca aberta. Eu estou estudando a Bíblia e aí isso aqui me ajuda demais também na assimilação daquilo que eu estou lendo. Então, eu leio o capítulo inteiro, depois eu venho para cá, não sei se é essa a ordem certa, mas eu estou fazendo dessa forma. E eu pego o resumão e isso me ajuda a fixar. Que legal. Bom, tá aqui a dica para você de casa, a Bíblia em um Minuto, do pastor Hernandes. E como este é um programa de perguntas e respostas, eu preciso trabalhar. E eu vou começar então aqui com a pergunta da Raquel Rodrigues. Graça e paz, Tiago e pastor Hernandes, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem, Raquel, obrigado por perguntar. A minha dúvida é, se Jesus era judeu, praticava o judaísmo rigorosamente e seguia as leis e tradições judaicas de seu tempo, por que hoje em dia o judaísmo não é o que deve ser seguido para que sejamos salvos? Boa pergunta. Boa pergunta. Veja bem, talvez eu recomendaria para essa irmã, né? Isso, é a Raquel. Raquel, a estudar a carta aos Hebreus. Porque lá nós temos a promessa, aqui nós temos o cumprimento. Lá nós temos a sombra, aqui nós temos a realidade. Então, o judaísmo vai se cumprir, vai desaguar, usando a linguagem do rio, do afluente, que vai desaguar aquilo que é o cristianismo. Por exemplo, só dar um exemplo, porque esse assunto é muito extenso. Você pega a Páscoa judaica, que era celebrada ano a ano, relembrando o povo da libertação do Egito. Aí Moisés e Elias aparecem para Jesus no Monte da Transfiguração, falando da sua partida para Jerusalém. A palavra partida é exatamente a palavra êxodos do grego. Então, a morte de Cristo na cruz tinha como centro libertar o povo. Não mais de uma escravidão política, mas da escravidão do pecado. De tal maneira que quando Jesus vai para Jerusalém, e entra para o cenáculo com os discípulos, ele realiza ali a última Páscoa. Ali cessou a matança dos cordeiros. Não tem mais matança de cordeiro. Pães sem fermento, ervas amargas. Porque tudo aquilo tipificava Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Jesus faz a transição do judaísmo para o cristianismo ao instituir a ceia. Agora não tem mais a Páscoa, agora tem a ceia.
como memorial e como meio de graça para representar o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, o propósito do judaísmo era exatamente levar você até Cristo. Cristo chegou, agora a figura, a sombra cessa, chegou a realidade. A promessa se cumpriu, agora nós temos a realidade cumprida. É Cristo Jesus. Então, ele cumpriu o seu papel plenamente. O judaísmo cumpriu plenamente o seu papel, levando-nos até Cristo. Tá aí, Raquel. Tá esclarecido então. A nossa próxima participação é uma participação anônima e é um pedido de ajuda, por isso então a gente vai agora para o gabinete pastoral. Pastor Hernandes, se quiser tomar uma aguinha, aproveite. E agora? É uma participação aqui bem longa, eu vou ler seu comentário todo, tá bom? Graça e paz, reverendo Hernandes e Tiago e demais equipe do Trocando Ideias. Louvo a Deus por esse programa e pela vida de cada um que faz com que esse programa aconteça. Sem delongas, eu necessito urgentemente de um conselho do reverendo. A minha esposa e eu temos enfrentado um cenário crítico na igreja no qual congregamos. A nossa igreja se encontra com meses de aluguéis atrasados, muitas pessoas saíram devido ao cenário crítico financeiro da igreja e a liderança insistindo em pedir ofertas. O nosso pastor chegou ao ponto de recorrer a empréstimos de pessoas que cobram juros altíssimos, e ele está tratando aqui de um agiota. Estamos vivendo um cenário de divisão entre obreiros, muitas coisas são condenáveis pela palavra, têm sido encobertas e vistas como normais. Nós amamos essa igreja, mas ela se perdeu no caminho. Ela sempre foi referência no nosso bairro, mas hoje é motivo de chacota e descrença, e a liderança não sabe mais o que fazer. A minha esposa e eu estamos extremamente tristes e temos orado e buscado estratégia de como auxiliar a nossa liderança a mudar esse cenário. Qual caminho tomar? Bom, primeiramente, gratidão por você confiar a nós esta questão. Percebo, se não estou equivocado, que o problema aí, isso aí é o sintoma, a causa é outra. A causa foi mencionada aí, quando se está tomando decisões contrárias à palavra de Deus e quando tem coisas contrárias à palavra de Deus que estão fazendo vistas grossas e não tratando. Então, só existe uma razão para uma pessoa sair de uma igreja. E a razão é quando esta igreja, por razões que talvez nós não saibamos agora, deixou de pregar com fidelidade a palavra de Deus. Ou vai abrindo a guarda para que práticas condenadas pela palavra de Deus sejam mantidas nessa comunidade. Aí o que acontece? O povo não tem mais credibilidade de crer nessa mensagem, de crer nos líderes que estão pregando essa mensagem e começa o esvaziamento. E aí vem o efeito colateral de dívidas e necessidade de empréstimos com agiotas e a igreja vai ficando cada vez mais presa nesse cipoal. Só existe uma saída. É convocar essa liderança e dizer, olha, nós queremos uma igreja bíblica, queremos uma igreja ética, queremos uma igreja que ande dentro dos princípios de Deus. Se essa liderança tomar essa decisão e retomar a sua pegada, certamente Deus vai honrar isso. E as famílias vão se unir em torno disso. E os recursos que estão nas mãos do povo de Deus virão novamente. Agora, se não houver uma correção de rota, penso eu que não tem saída. Talvez a melhor postura aí seria buscar uma igreja bíblica. Porque onde tem uma liderança que não quer ou está intimidada de manter sua fidelidade às Escrituras, não vejo alternativa a não ser o colapso espiritual. Talvez seja a hora, então, se ele não tem força suficiente, não tem recursos para ajudar a mudar essa situação, seria melhor, então, esse irmão com a esposa dele procurar uma igreja. Primeiramente, eu acho que esse irmão e a esposa devem confrontar a liderança, para a liderança se arrepender e voltar às Escrituras. Porque há uma denúncia aí de que há coisas que são feitas e ninguém toma medida. Se não houver disposição de mudança e mudança,
esse casal, penso eu, pode e deve buscar uma igreja comprometida com as Escrituras. Esse é o aconselhamento que eu daria para esse casal. Muito obrigado, pastor Hernandes. Seguindo na última pergunta do programa de hoje, é Renato Vidal. Pastor, qual é a importância de um grupo pequeno ou célula para o crente hoje em dia? Tiago, as igrejas que mais têm crescido, e crescido de forma sustentável, são aquelas igrejas que, além da coletividade, do culto público, de uma escola bíblica dominical, uma classe, ela também tem, durante a semana, a oportunidade de se congregar em pequenos grupos. O nome varia de igreja para igreja. Por quê? Porque você não consegue ter numa comunidade de 500 pessoas, 1000 pessoas, comunhão com todo mundo. Nem sabe o nome de todo mundo. Às vezes, você falta à igreja e custa para detectar que você faltou. Mas se você pertence a um pequeno grupo, que se reúne semanalmente, ali você tem um núcleo de comunhão estreito, profundo, e que vai cuidar uns dos outros. Se você faltar, eles vão saber que você faltou. Vão acompanhar por que você faltou. Está precisando de alguma coisa? Aconteceu algum problema? Em que nós podemos ajudar? Você tem intercessores que ajudam você, acompanham você, cuidam de você. E mais, o pequeno grupo, além de produzir comunhão, confraternização, parceria, apoio, vai também ser uma ferramenta muito eficaz para trazer outras pessoas a Cristo. É só lembrar que a igreja primitiva passou 3 séculos sem ter templos e foi o tempo que mais a igreja cresceu. Então, o lar é a grande base da comunhão e do crescimento da igreja. Eu acho fundamental. Eu só diria para o Renato tomar cuidado, eu não sei se isso está muito em voga hoje em dia, mas isso, aconteceu na igreja há alguns anos atrás, a questão de um grupo de multiplicação, que eu acho que já não é uma coisa muito sadia, que aí tinha que elencar um líder para trazer mais 12, aí um crescimento esse modelo, desordenado. Esse modelo chamado G12 Sim. Trouxe grandes problemas para a igreja brasileira, grandes divisões, porque tem uma teologia problemática por trás. Então, onde tem uma teologia problemática por trás, vai dar problema. Já é problema, não vai dar não, já é problema. E vai dar mais problema. Agora, nós estamos nos referindo a uma igreja bíblica, consistente, que tem como ferramenta de comunhão, de evangelização, de expansão, os pequenos grupos, né? Eu acho que as igrejas que mais crescem hoje de forma saudável, elas têm pequenos grupos. A igreja de Pinheiros tem o grupo de crescimento, né? O grupo de comunhão. Então, grupo de pastoreio, que nós chamamos. Então, eu acho que isso é saudável, isso é importante, isso ajuda você a se integrar na igreja e a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Muito bem. E tem uma coisa muito legal na igreja de Pinheiros também, que vale aqui a gente falar, que é o culto Conexão com Deus, toda segunda-feira às 8 da noite. E é um culto, Tiago, que tem abrigado pessoas de diversos lugares, de diversas denominações, onde as pessoas vão para ouvir a palavra. É a liturgia muito simples, leitura da Bíblia, são cânticos, a pregação, a oração, e despede o povo. Tem sido uma grande bênção, uma grande bênção. Pois é isso então. Desse jeito. Feito por hoje? Feito por hoje. Tchau, gente. Um abraço e até o próximo programa. Até lá. Volte no próximo Trocando Ideias.